Já deu por si a olhar para um lanço de escadas como se fosse uma montanha? Ou talvez sinta aquela pontinha de receio ao levantar-se de uma cadeira mais baixa, apoiando-se com mais força do que gostaria nos braços do sofá. É uma sensação frustrante, não é? Sentir que as nossas próprias pernas, que nos carregaram por uma vida inteira de trabalho, passeios e danças, começam a parecer menos fiáveis. Muitos de nós aceitamos isto como uma parte inevitável de envelhecer. Culpamos os anos, o reumatismo, o tempo, e ao pequeno almoço continuamos a fazer o mesmo de sempre. Uma tigela de cereais rápidos, talvez com um pouco de leite, porque é fácil, e foi o que sempre nos disseram que era saudável. Mas e se eu lhe dissesse que essa escolha matinal, aparentemente inofensiva, pode estar secretamente a sabotar a força das suas pernas? E se o segredo para recuperar a firmeza, a segurança e a vitalidade estivesse escondido, não num frasco de comprimidos, mas num alimento simples que provavelmente já tem no seu frigorífico? Neste vídeo, vamos desvendar que alimento é esse e explorar outras trocas simples que pode fazer de manhã para construir pernas mais fortes, passo a passo. E fique até ao fim, porque o que vou partilhar no final pode mudar completamente a forma como encara as suas manhãs e o seu futuro. Vamos então diretos ao assunto. A primeira coisa que muitos de nós fazemos de manhã é ir à despensa e pegar naquela caixa colorida de cereais. Prometem fibras, vitaminas, energia. Parece a escolha certa, a escolha fácil. Mas aqui está a verdade desconfortável. Para quem tem mais de 60 anos, a maioria desses cereais de pequeno almoço são um dos piores inimigos da força muscular. Pense neles como um fogo de palha. Dão-lhe um pico de energia rápido, sim, mas essa energia vem do açúcar e dos hidratos de carbono refinados. O seu corpo queima-os num instante, e pouco tempo depois, sente-se novamente com fome e talvez até um pouco trêmulo. Mas o pior não é o pico de açúcar. O pior é aquilo que eles não lhe dão. Proteína de qualidade. A proteína é, literalmente, o tijolo com que os nossos músculos são construídos. Imagine que está a tentar remendar uma parede que tem uns buraquinhos. Se só tiver areia e água, não vai conseguir fazer nada de sólido. Precisa de cimento, de tijolos. A proteína é o cimento e os tijolos dos seus músculos. À medida que envelhecemos, o nosso corpo passa por um processo natural chamado sarcopenia. É um nome complicado para algo simples, a perda de massa e força muscular. Este processo acelera depois dos 60 e 70 anos, e é a principal razão pela qual as escadas se tornam mais difíceis, o equilíbrio se torna mais precário e o risco de quedas aumenta. Combater a sarcopenia não é uma questão de vaidade, é uma questão de independência. É a diferença entre conseguir ir às compras sozinho e precisar de ajuda, entre poder brincar com os netos no chão e ter medo de não se conseguir levantar. E a nossa arma mais poderosa contra este processo começa logo ao pequeno almoço. Então, o que devemos colocar na tigela, ou melhor, no prato? A resposta é simples e poderosa. Ovos. Sim, os humildes ovos. Durante anos, os ovos tiveram má fama por causa do colesterol, mas estudo após estudo tem demonstrado que, para a maioria das pessoas, o consumo de ovos não afeta negativamente o colesterol no sangue, e os seus benefícios superam largamente quaisquer preocupações antigas. Um único ovo contém cerca de 6 a 7 gramas de proteína de altíssima qualidade. Isto significa que tem todos os aminoácidos essenciais, os tais tijolos, de que o seu corpo precisa para reparar e construir tecido muscular. Pense nisto. Ao comer 2 ovos ao pequeno almoço, está a dar ao seu corpo cerca de 12 a 14 gramas de material de construção de primeira, logo no início do dia. Compare isso com uma tigela de cereais açucarados, que pode ter apenas 2 ou 3 gramas de proteína e uma montanha de açúcar. É como escolher entre dar aos seus músculos uma refeição completa ou apenas uma sobremesa. A beleza dos ovos está também na sua versatilidade. Não precisa de ser um cozinheiro de renome para os preparar. Pode comê-los cozidos, que é talvez a forma mais simples.
Coza alguns no início da semana e guarde-os no frigorífico para um pequeno almoço rápido. Pode fazer ovos mexidos em 2 minutos, talvez com uma pitada de salsa ou coentros para dar mais sabor e nutrientes. Ou um ovo estrelado em azeite de boa qualidade, servido com uma fatia de pão de sementes integral. A proteína dos ovos também tem outro superpoder: a saciedade. Como o corpo demora mais tempo a digerir a proteína, vai sentir-se satisfeito por muito mais tempo. Acabaram-se aqueles ataques de fome a meio da manhã que o levam a petiscar bolachas ou um bolo. Ao manter-se saciado, é mais provável que mantenha um peso saudável, o que, por sua vez, reduz a pressão sobre as articulações dos joelhos e ancas, tornando cada passo mais fácil e menos doloroso. Além da proteína, os ovos são uma fonte incrível de outros nutrientes vitais para a nossa idade. Contém vitamina D, que é crucial para a saúde óssea e ajuda o corpo a absorver cálcio, e colina, um nutriente essencial para a função cerebral e a memória. Portanto, ao trocar os seus cereais por ovos, não está apenas a fortalecer as suas pernas, está a nutrir os seus ossos e o seu cérebro ao mesmo tempo. E se não gostar de ovos ou quiser variar? Ótima pergunta. O princípio é o mesmo. Procure a proteína. Uma excelente alternativa é o iogurte grego natural, sem adição de açúcares. O iogurte grego é mais espesso porque parte do soro de leite é removido, o que concentra a proteína. Um pequeno pote pode ter entre 15 a 20 gramas de proteína. Junte-lhe um punhado de frutos vermelhos e algumas nozes e tenha um pequeno almoço poderoso e delicioso. Outra opção muito portuguesa é o queijo fresco ou o requeijão. Espalhado numa fatia de pão de centeio, acompanhado por uma rodela de tomate e um fio de azeite, é uma forma fantástica de começar o dia com proteína de qualidade que o vai sustentar e ajudar a manter essa massa muscular tão preciosa. A mudança pode parecer pequena, quase insignificante. Trocar uma caixa de cereais por uma caixa de ovos. Mas as grandes mudanças na nossa saúde e bem-estar raramente vêm de gestos drásticos. Vêm de pequenas decisões inteligentes, repetidas dia após dia. Esta é uma delas. É uma decisão que diz ao seu corpo: eu importo-me contigo. Eu quero que continues forte. Eu quero que me leves a todos os lugares que eu ainda quero ir. Mas a força não vem apenas da proteína. A proteína são os tijolos, mas uma boa construção precisa de mais do que isso. Precisa de energia de libertação lenta para os trabalhadores, os nossos músculos, poderem funcionar ao longo do dia. E precisa de materiais que protejam a estrutura contra o desgaste. E é aqui que entra o nosso segundo aliado matinal, um alimento que muitos já consomem, mas talvez da forma errada: a aveia. Agora pode estar a pensar: mas espere, acabou de dizer para evitar os hidratos de carbono dos cereais. E tem razão. Mas nem todos os hidratos de carbono são criados da mesma forma. A aveia, quando falamos da aveia em flocos integrais, e não das saquetas instantâneas cheias de açúcar e sabores artificiais, é um mundo à parte. Imagine a energia do açúcar dos cereais como acender um fósforo. Dá uma chama grande e rápida, mas apaga-se em segundos. A energia da aveia integral é como acender uma acha de lenha. Demora um pouco mais a pegar, mas depois queima de forma lenta e constante, libertando calor e energia durante horas. Esta energia de libertação lenta é fundamental. Dá aos seus músculos o combustível de que precisam para as atividades do dia, seja um passeio no parque, cuidar do jardim ou simplesmente as tarefas domésticas. Sem este combustível, os seus músculos ficam fatigados mais rapidamente, e o corpo pode até começar a quebrar o próprio tecido muscular para obter energia, o que é exatamente o que queremos evitar. A aveia é rica num tipo de fibra solúvel chamada beta-glucano. Esta fibra é fantástica por várias razões. Primeiro, ajuda a manter os níveis de açúcar no sangue estáveis, evitando aqueles picos e quedas que nos deixam cansados e com desejos de comer doces. Segundo, é excelente para a saúde do coração, ajudando a reduzir o colesterol mau. E terceiro, alimenta as boas bactérias no nosso intestino, o que é a base de uma boa saúde geral.
Fazer papas de aveia é muito simples. Meia chávena de flocos de aveia integral, uma chávena de água ou leite, uma pitada de canela e deixar cozinhar em lume brando por alguns minutos. A canela não só dá um sabor maravilhoso, como também ajuda a regular o açúcar no sangue. O segredo é o que adicionamos a seguir. Para transformar esta base saudável numa verdadeira central de força para as pernas, vamos juntar-lhe o nosso terceiro grupo de alimentos matinais: frutos secos e sementes. Um pequeno punhado de nozes, amêndoas, sementes de chia ou de linhaça pode fazer uma diferença gigante. Os frutos secos, como as nozes e as amêndoas, estão carregados de gorduras saudáveis, mais um pouco de proteína e, crucialmente, magnésio. O magnésio é um mineral que muitas vezes esquecemos, mas é vital para a função muscular. Pense nele como o óleo que lubrifica as engrenagens. Sem magnésio suficiente, os nossos músculos podem ficar mais propensos a cãibras, fraqueza e espasmos. As sementes como a chia e a linhaça são potências de ômega 3, um tipo de gordura anti-inflamatória. A inflamação crônica é um dos grandes vilões do envelhecimento. Pode contribuir para a dor nas articulações, rigidez e dificultar a recuperação muscular. Ao adicionar estas sementes à sua aveia ou ao seu iogurte, está ativamente a combater essa inflamação desde o início do dia. E agora, para dar o toque final, o nosso quarto elemento: cor e poder antioxidante com os frutos vermelhos. Mirtilos, framboesas, morangos, amoras. Estes pequenos tesouros da natureza não são apenas deliciosos, são das fontes mais ricas de antioxidantes que podemos encontrar. Os antioxidantes são como uma equipa de limpeza para o nosso corpo. Eles neutralizam os radicais livres, que são moléculas instáveis que causam danos às nossas células, incluindo as células musculares. Este dano, chamado estresse oxidativo, acelera o envelhecimento e a fraqueza muscular. Ao comer uma mão cheia de frutos vermelhos todas as manhãs, está a fornecer ao seu corpo as ferramentas de que ele precisa para se proteger e reparar. Pode usá-los frescos quando é a época, ou congelados durante o resto do ano. Nutricionalmente são igualmente bons. Agora imagine juntar tudo isto. Começa com uma base de iogurte grego, ou papas de aveia. Adiciona um punhado de nozes para a proteína e o magnésio, uma colher de sementes de chia para o ômega 3 e a fibra, e uma mão cheia de mirtilos para o poder antioxidante. O que tem no seu prato não é apenas um pequeno almoço. É uma declaração de intenções. É uma sinfonia de nutrientes a trabalhar em conjunto para um objetivo comum: manter as suas pernas fortes, o seu corpo ágil e a sua vida cheia de movimento e independência. Cada colherada é um passo na direção certa. E não se trata de dietas complicadas ou de contar calorias. Trata-se de compreender os princípios básicos: dar ao corpo proteína para construir, hidratos de carbono complexos para dar energia, gorduras boas para combater a inflamação e antioxidantes para proteger. Quando interiorizamos isto, escolher o que comer torna-se simples e intuitivo. Deixamos de ser vítimas do marketing das caixas de cereais e passamos a ser os arquitetos da nossa própria saúde. Agora que já construímos o pequeno almoço perfeito para a força muscular, peça por peça, quero partilhar consigo a tal surpresa que prometi no início. Porque a verdade é que a comida é o combustível, mas até o melhor combustível do mundo não serve de nada se o motor não for ligado. Para realmente construir e manter a força nas pernas, precisamos de combinar esta nutrição poderosa com um pouco de movimento. E não estou a falar de se inscrever num ginásio ou de começar a correr maratonas. Estou a falar de algo que pode fazer agora mesmo, na sua sala, usando apenas uma cadeira. É um dos exercícios mais eficazes e seguros para fortalecer os músculos das pernas, dos glúteos e do core, que são essenciais para o equilíbrio e para se levantar com facilidade. É o simples ato de se sentar e levantar de uma cadeira, mas feito de forma controlada. Procure uma cadeira firme, que não deslize. Sente-se na beira, com os pés bem assentes no chão, à largura dos ombros. Mantenha as costas direitas e o peito aberto. Agora, o truque é este. Em vez de usar as mãos para se empurrar,
cruze os braços sobre o peito. Incline-se ligeiramente para a frente e, usando apenas a força das suas pernas e dos seus glúteos, levante-se até ficar de pé. Depois, inverta o movimento de forma lenta e controlada. Imagine que se vai sentar na cadeira, mas faça-o devagar, resistindo à gravidade. O movimento de descida é tão importante como o de subida. Comece por fazer 5 repetições. Se for fácil, tente fazer 10. O objetivo é a qualidade do movimento, não a quantidade. Sinta os músculos das coxas e dos glúteos a trabalhar. Se precisar de um pouco de ajuda no início, não há problema. Use as mãos para um pequeno empurrão, mas tente depender delas cada vez menos. Faça isto todas as manhãs, talvez enquanto espera que a água para o chá ferva ou enquanto ouve as notícias. Leva apenas 2 minutos. Estes 2 minutos, combinados com o seu novo pequeno almoço rico em proteína, são um investimento diário na sua independência futura. Cada repetição é como colocar uma moeda num mealheiro de força. No início, pode não parecer muito, mas com o tempo, o juro composto é enorme. Vai começar a notar que se levanta do sofá com mais facilidade, que as escadas já não parecem tão intimidantes, que tem mais confiança no seu equilíbrio ao caminhar na rua. É esta combinação de nutrição e movimento que cria uma verdadeira mudança. A comida fornece os tijolos e o cimento, e o exercício é o pedreiro que os coloca no sítio certo para construir uma parede forte. Um não funciona bem sem o outro. Vamos então recapitular a nossa jornada. Começamos por desafiar a ideia de que os cereais são um pequeno almoço saudável para nós, descobrindo que o seu açúcar e a falta de proteína podem, na verdade, enfraquecer-nos. Descobrimos o poder dos ovos, do iogurte grego e do queijo fresco como fontes de proteína de alta qualidade, os verdadeiros construtores dos nossos músculos. Depois, adicionamos a energia lenta e sustentada da aveia integral, o poder anti-inflamatório e os minerais dos frutos secos e das sementes, e a proteção antioxidante dos frutos vermelhos. E, finalmente, unimos tudo com um exercício simples, mas incrivelmente eficaz, que transforma esse combustível em força real e funcional. Lembre-se, o objetivo não é a perfeição. Não se trata de nunca mais comer um pão branco ou uma bolacha. Trata-se de progresso. Trata-se de fazer a escolha certa na maioria das vezes. Se em 5 ou 6 manhãs por semana conseguir dar ao seu corpo este pequeno almoço poderoso, já estarás a fazer uma diferença monumental. Não se deixe sobrecarregar. Comece com uma mudança. Talvez esta semana troque os cereais por 2 ovos mexidos. Na próxima semana, experimente juntar umas nozes ao seu iogurte. Pequenos passos, consistentes, são o caminho para uma mudança duradoura. A sua saúde está nas suas mãos, mais especificamente, no seu garfo e nos seus pés. Cada decisão que toma é uma oportunidade para se tornar mais forte, mais resiliente e mais capaz de aproveitar a vida ao máximo. Agora, adoraria saber a sua opinião. Qual é o seu pequeno almoço preferido? Já experimentou alguma destas sugestões? Partilhe as suas ideias e experiências nos comentários abaixo. A sua história pode inspirar outra pessoa a dar o primeiro passo. E se achou este vídeo útil e encorajador, por favor, deixe um gosto. Ajuda muito a que esta mensagem chegue a mais pessoas que podem beneficiar dela. E claro, subscreva o canal e ative o sininho para não perder os nossos próximos vídeos, onde continuaremos a explorar formas simples e práticas de viver com mais saúde e alegria em qualquer idade. Lembre-se sempre, nunca é tarde demais para investir em si. O seu corpo é a sua casa e merece os melhores materiais de construção. Cuide bem dele e ele cuidará bem de si. Tenha um dia maravilhoso e cheio de força.